Sejam muito bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje nós vamos fazer uma viagem incrível e confesso que o entusiasmo tá lá em cima, porque a gente vai entrar num universo invisível que é literalmente fascinante e cheio de surpresas. Nós vamos explorar as hierarquias angélicas. E olha, quando a gente cruza a teologia com os textos antigos, a realidade que aparece lá é muito, mas muito diferente daquela que a gente se acostumou a ver na cultura pop. Para começar, cabe a reflexão. O que costuma vir à mente quando se fala na aparência de um anjo? Pois é, na maioria das vezes, imagina-se aqueles bebês fofinhos, cheios de dobrinhas com asinhas brancas, certo? Ou então, jovens lindíssimos, super serenos, de túnica branca tocando harpa em cima de uma nuvem. Mas será mesmo que as fontes originais descrevem esses seres desse jeitinho? A verdade é que rola um contraste enorme, um choque mesmo, entre a arte clássica, aquela arte renascentista, super reconfortante, e as visões bíblicas originais. Enquanto a arte clássica foca em figuras humanas idealizadas, os textos antigos vão por um caminho bem mais surreal e até um pouco aterrorizante de tão grandioso. Eles descrevem coisas malucas, como rodas de fogo giratórias, criaturas com várias faces de animais e corpos inteiramente cobertos por olhos. E é exatamente esse mistério, focando firme na iconografia e nas descrições bíblicas, que a gente vai desvendar agora. Então, este é o nosso roteiro de hoje. 1. Arte versus realidade bíblica. 2. A natureza dos espíritos. 3. Primeira tríade, guardiões celestiais. 4. Segunda tríade, governantes cósmicos. 5. Terceira tríade, mensageiros e protetores. E para fechar, 6. O propósito das representações. Número 1. Arte versus realidade bíblica. Então vamos lá, é hora de mergulhar de cabeça nisso e já começar a quebrar aquela imagem toda higienizada que a gente tem do reino celestial. A teologia clássica não vê o universo invisível como um monte de seres iguaizinhos com penas nas costas, nada disso. Na verdade, trata-se de uma organização hierárquica extremamente complexa e estruturada. É um sistema super dinâmico onde a ordem flui quase como uma engrenagem perfeita. Número 2. A natureza dos espíritos. Mas olha só, antes da gente explorar as patentes desse exército, precisamos entender o básico da mecânica deles, o que essas entidades realmente são na essência. E os textos clássicos trazem uma sacada genial aqui. A palavra anjo, na verdade, não descreve o que eles são, mas sim um ofício deles. É o trabalho de ser mensageiro. A natureza em si é puramente espiritual. Pensa numa analogia tecnológica. Os espíritos puros seriam como um software extremamente avançado. Eles executam tarefas complexas no mundo real, mas não precisam de um hardware, de um corpo físico, para existir e operar. E já que eles não têm corpo físico, a comunicação entre eles não precisa de cordas vocais ou ouvidos. Eles se comunicam por um processo que a teologia chama de locução intelectual. Pense nisso como um Wi-Fi espiritual de altíssima velocidade. Uma ideia ou uma verdade é projetada instantaneamente de uma inteligência direto para outra, sem interferência alguma. Agora, o que é fascinante sobre como toda essa inteligência se organiza é o seguinte: os chamados 9 coros angélicos são divididos de forma extremamente lógica em 3 grandes grupos, ou tríades. Essa divisão é baseada na proximidade deles com o Criador. A primeira tríade foca na adoração direta. A segunda cuida das leis e da administração do universo. E a terceira foca na proteção e no envio de mensagens para a humanidade. Número 3. Primeira tríade, guardiões celestiais. Vamos começar nossa exploração lá no topo da pirâmide, na área mais majestosa e insondável de todas. O ápice absoluto pertence aos serafins. Esse nome significa literalmente os abrasadores, ou aqueles que queimam. Mas calma, não é fogo físico e destrutivo. É um estado de incandescência espiritual constante, alimentado 100% por amor puro e caridade. O profeta Isaías descreve os serafins cobrindo os próprios rostos, porque até para eles, que estão no nível mais alto, o brilho original da criação é forte demais para se encarar. Logo abaixo, a gente tem os famosos querubins. E por favor, apague de vez aquela imagem dos bebês gordinhos. A iconografia bíblica original descreve os querubins como majestosos arquivistas do conhecimento sagrado. Nas visões do profeta Ezequiel, eles aparecem como seres formidáveis, impressionantes, com 4 rostos diferentes. Um de leão, um de boi, um de águia e um de humano.
Além disso, os corpos deles são inteiramente cobertos de olhos, o que simboliza uma vigilância total e uma sabedoria absoluta que enxerga tudo ao mesmo tempo. E isso ilustra brilhantemente a natureza bizarra e fascinante do terceiro coro, os tronos, que também são chamados de Ophanim. A descrição visual deles é impactante. Eles são vistos como imensas rodas giratórias, uma dentro da outra, movendo-se em sincronia perfeita e, adivinha, também cheias de olhos pelos aros. Esse verdadeiro maquinário espiritual deslumbrante representa a estabilidade, a justiça inabalável e a mobilidade imediata das decisões divinas. Número 4. Segunda tríade. Governantes cósmicos. Descendo um degrau na nossa hierarquia, a gente entra no nível intermediário. Aqui habitam os administradores invisíveis, a galera que garante que as leis do universo funcionem direitinho. As dominações coordenam as ordens para garantir que nada dê errado. As virtudes são como os engenheiros do sobrenatural. Quando um delagre precisa alterar as leis da física, são eles que aplicam a força necessária. E as potestades, ou poderes, operam como generais ou estrategistas de defesa, patrulhando as fronteiras cósmicas para impedir que o caos e a anarquia espiritual ultrapassem os limites. Número 5. Terceira tríade. Mensageiros e protetores. Vamos avançar e ver como tudo isso vai se construindo até chegar na base. Essa é a esfera que toca o nosso mundo material, e é aqui que a coisa fica mais próxima de nós. Os principados lideram essa tríade, inspirando governantes, nações inteiras e grandes coletividades. Logo abaixo estão os arcanjos, os grandes mensageiros de notícias que mudam o curso da história humana, figuras super conhecidas como Miguel, Gabriel e Rafael. E por fim, na base de toda a estrutura, operando a proteção prática do dia a dia, a gente tem o coro chamado simplesmente de anjos. Dentro da doutrina teológica, existe um conceito que é extremamente reconfortante, o do anjo da guarda. É fascinante pensar que no meio de toda essa gigantesca burocracia cósmica, existe uma entidade cuja missão de vida é ser um parceiro espiritual incansável. É um guardião focado 100% em inspirar bons pensamentos e guiar uma única trajetória humana, oferecendo proteção infalível desde o primeiríssimo dia. Número 6. O propósito das representações. Então, o ponto crucial que fica é, se eles são essas rodas de fogo e criaturas de 4 rostos, por que a arte clássica pinta anjos como jovens bonitos e acessíveis? A resposta está em entender a diferença entre o simbolismo funcional antigo e a nossa necessidade humana. Os textos antigos não estão descrevendo anatomia biológica. Múltiplas asas significam agilidade absurda. Corpos cheios de olhos significam vigilância ininterrupta e onisciência. É pura função. No entanto, a arte clássica e até a forma como eles costumam se apresentar no mundo material usa a beleza e a juventude humana para um propósito prático, transmitir paz e acessibilidade para não causar um terror absoluto em quem está recebendo a mensagem. É essencial lembrar de um detalhe. Quer eles apareçam como imensos e aterrorizantes círculos de fogo, ou como jovens radiantes e reconfortantes, a função deles é rigorosamente a mesma. Eles são mecanismos perfeitamente desenhados para uma ordem muito maior. Eles entregam a carta com perfeição, claro, mas eles nunca são o autor da carta. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo. Ao observar toda essa imensa e formidável escala celestial, desde as engrenagens giratórias que sustentam o cosmos até os guardiões ali da base, não é incrível pensar que, no meio de um universo organizado por forças tão vastas e colossais, uma dessas entidades dedica toda a sua existência puramente à jornada de uma única vida humana? É a vastidão cósmica operando até o menor e mais delicado dos detalhes. E esperamos que esta análise tenha expandido as percepções sobre esse universo invisível, tão rico e instigante. Até a próxima!